E nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje a gente começa com Números capítulo 21. Então vamos ler o texto de Números 21, de 4 a 9. Números 21, de 4 a 9. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Estavam se referindo ao maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Muito bem, nós lemos o texto de Números 21, é o primeiro contato que temos na Bíblia com a serpente de bronze. E vamos ler então onde ela mais aparece, que é em João 3, é um discurso de Jesus, versículos 14 e 15. Depois vamos ao texto que origina tudo isso, que é Gênesis 3. Então João 3, 14 e 15, há uma referência que Jesus faz a esta serpente ou a este episódio. E a gente não pode deixar de considerá-lo, porque é ele que justifica a serpente como tipologia aqui dentro do nosso estudo. Fora esse texto aqui, dificilmente nós teríamos isso. Não que não acontecesse, mas não ficaria tão claro para nós como vai ficar agora. Então João 3, 14 e 15, o texto diz: da mesma forma, é Jesus falando, viu? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, então está fazendo alusão direta a Números 21, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Bem, o texto de Gênesis 21 está falando das serpentes venenosas, e aí a orientação de Deus para Moisés criar um antídoto, que seria uma serpente de bronze colocada num poste, que ficaria levantado, de maneira que os afetados pelas serpentes venenosas olhassem para a serpente de bronze a fim de não morrerem. As suas versões devem ter colocado para que ficassem curados, fossem curados. A minha versão diz para que permaneçam vivos. Não usa a palavra cura. As duas referências, Jesus faz referência ao texto histórico de Números 21, é vivo também. Mas você não está também com a Nova Versão Internacional? Não. Não. Então, as duas versões, ou melhor, perdão, Jesus faz referência ao texto histórico de Números 21, e o texto histórico de Número 21 é um texto paralelo à primeira vez que ouvimos falar na revelação de Deus sobre serpente. E ela aparece exatamente aqui, no diálogo de Deus com Eva. Mas a narrativa do aparecimento dela. Então por isso que a gente começa no versículo 1, de 1 a 4, depois a gente salta para o versículo 13, que é o diálogo. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, aí eu tenho que ler o 5, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Pulando então ao versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui está ela. Ela aparece pela primeira vez. Quem tem o mínimo conhecimento de Bíblia sabe que temos a primeira figura de Satanás na Bíblia na forma desta serpente, porque ela vai cogitar da deidade, da divindade e da deificação do ser humano, que era o grande sonho de Satanás, que se frustrou a partir do momento em que Deus, sabendo da sua intenção, o expulsou do céu. Então ele invade o terreno em que Deus faz uma criação superior a ele e vai ali tentar estragar tudo, inoculando o seu veneno. Daí Deus ter usado o símbolo da serpente
ou Satanás foi obrigado a se servir da serpente para se manifestar a Eva. A verdade é que inoculou o veneno dele, aquilo que lhe era próprio, na mulher, quando disse para ela: ele sabe que vocês serão iguais a Deus. Ou seja, este é o meu sonho e eu quero compartilhá-lo com você. Eu quero que você participe dele. E ela participa. Então, ele envenena Eva. Nós vamos então ouvir de novo da serpente, tanto tempo depois, no meio da caminhada, lá na peregrinação, aquele povo já está andando, já está saindo, já está indo, vendo milagres. O início da caminhada, né, foi o maior de todos, a abertura do Mar Vermelho, mas já houve tantas coisas antes acontecendo no Egito, né, antes disso aí. E aí continuaram os milagres, vieram maná e codornizes, e a água que sai da rocha. Eles foram vivendo tanta coisa significativa e marcante, mas a despeito de tanto milagre, de tanta intervenção divina, de tanta coisa inexplicável, aquela gente continuava contumaz, rebelde, sempre insatisfeita, e cada vez que era frustrada na peregrinação, se rebelava. Cada vez que era frustrada, acusava Deus, acusava Moisés, xingava, chamaram o maná de vil, metia os pés pelas mãos, pisavam na bênção e jogava tudo fora. Eles vão fazer isso exatamente em Or, depois em que todos os seus desejos tinham sido satisfeitos e supridos, via milagre anunciado. E aí Deus resolveu dar um basta. Então, indo pelo princípio, na tipologia, que é o nosso compromisso aqui, né? Esse tipo de serpente é o mais enigmático de todos. Fica fácil você trabalhar com maná, fica fácil você trabalhar com a rocha que dá água, não é? Porque, com a nuvem, porque você tem referendos, claro, no Novo Testamento, Paulo especialmente, vai falar do maná, João em Apocalipse, vimos isso tudo no nosso último estudo. João vai falar do maná, Jesus falando lá de novo, as referências são muito diretas, é fácil você trabalhar isso, construir. Agora, a serpente, na verdade, é o tipo que conta entre os mais significativos em termos de didática, da didática de Deus. Lembrando o tempo todo, irmãos, que a tipologia é a didática de Deus, certo? É a didática ultramilenar de Deus. Ele vem ensinando todo o propósito da redenção através desses tipos de que ele se serve durante a história de Israel, o desenvolvimento da história. A própria rebelião do povo e a queda do povo não impede Deus de construir o ensino em cima. Porque olha exatamente o que está acontecendo aqui. Essa gente se rebela de forma violenta, essa gente se rebela, Deus vem com o maná. Essa gente se rebela, Deus vem com a água da rocha. Essa gente se rebela, Deus vem com a serpente. Então, em cada pecado, em cada queda, em cada rebelião, ele reconstrói, ou constrói, ou continua construindo a sua didática. Ele está preocupado com uma coisa só: eu tenho que amadurecer esse povo para a salvação. Eu tenho que amadurecer esse povo para o dia da redenção, para o dia em que meu filho vem consumar tudo, virá consumar tudo. Eu tenho que ensinar essa gente. Então ele constrói em cima de cada queda. Será que nós podemos admitir, a fé nos permite admitir que Deus não desperdiça os nossos erros hoje? Que Ele ainda consegue construir ou reconstruir alguma coisa em cima de nossas quedas pessoais? Ou isso só aconteceu com o privilegiado Israel? A Bíblia me fala de um Davi em cima de quem Deus reconstrói. A Bíblia me fala de um Jonas em cima de quem Deus reconstrói. A Bíblia me fala de um religioso perfeito, cuja religiosidade estava reprovada, Saulo de Tarso, e Deus reconstrói. Eu não creio que Deus tenha privilegiados, nunca criei. Então, se Deus fez com Davi, fez com Paulo, fez com Jonas, fez com Jó e com Jeremias, fez com tanta gente, Ele continua fazendo. Isso não quer dizer que os nossos erros são oportunidades de acerto, então que erremos. O que eu estou dizendo é que Deus não despreza nada na nossa história. Ele sabe trabalhar nela. Então esse projeto de Deus, essa forma de Deus trabalhar com o povo de Israel, continua acontecendo. Então, em termos didático doutrinário, a serpente vai ocupar um lugar bem central, que seria um dos mais significativos depois do tabernáculo, que veremos também. Então, mesmo que a gente saiba que a pedra
a rocha, e o maná tiveram referendo apostólico, a serpente já se destaca porque o referendo é dado pelo próprio Senhor Jesus. É Ele quem cria a tipologia. Ele diz, assim como Moisés fez, assim também. Então ele vai para a história da serpente e aí cria a tipologia. Mais do que Paulo faz. Paulo faz uma dedução. Jesus estabelece uma doutrina. E isso é muito importante para nós, não é? Então é por aí que a gente vai começar. Agora, lembrando então de como introduzimos o estudo da tipologia. No dia da introdução a gente trouxe a serpente, lembram? Então é importante a gente retomar aquilo ali. A serpente não é tipo de Cristo. Vamos lembrar, a regra com que começamos tudo é que um tipo não se contradiz. A serpente é tipo de Satanás. Se ela é tipo de Satanás, ela jamais vai ser tipo de outra coisa, muito menos de Cristo. O maná é tipo de Cristo, a rocha é tipo de Cristo, a nuvem é tipo da presença de Deus, a serpente é tipo de Satanás. Então, lembrando lá na introdução, é o fato, o evento, é o movimento que envolve, que se utiliza da serpente, que é tipo da obra de Cristo. Então não é tipo de Cristo, é o evento que funciona como tipo da obra de Cristo. A serpente vai continuar sempre sendo tipo de Satanás, de juízo, de maldição, as coisas que Satanás representa também, certo? Condenação, a serpente é tipo disso, mas é o evento, e Jesus faz referência ao evento, assim como Moisés levantou a serpente, não confundir. Ele diz, ele não disse, assim como a serpente no deserto, ele não disse isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. A comparação está com o movimento, o levantar a serpente e o levantar do Filho do Homem, que é ele, não é? Então a gente vai ter que entender isso para que possa compreender a tipologia do movimento. Bem, vamos considerar o evento histórico em si. O que ele aponta? Ele aponta uma denúncia. Ele aponta uma denúncia que só naquelas referências que eu fiz aqui, da rebelião que trouxe o maná, a rebelião que trouxe a água da rocha, a rebelião que trouxe a própria serpente, você já vai perceber qual é a denúncia. A denúncia é ao espírito rebelde, quanto mais a inclinação natural do chamado povo de Deus. Não importa quantos volumes de milagres Deus faça, não importa qual seja o tamanho da teofania, quando não convier, a rebelião toma posse. Não me convém mais a Deus tudo que eu vi, aprendi, conheci e vivi. O que vale é este momento agora. Por quê? O momento agora significa o quê? O momento agora significa o que está plantado lá dentro. Há um espírito rebelde contra Deus na natureza humana. O homem nasce contrário a Deus. O homem nasce filho de Eva. O homem nasce filho de Adão. Ele é contrário a Deus. Ele nasce vendido ao pecado. Como Davi disse exatamente, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado me precede, ele está dizendo. No ato da concepção, eu já nasci em pecado, porque o pecado me precede. Eu sou pecadeiro, eu sou herdeiro do pecado. Eu sou herdeiro de um pecado que é natureza, não é atitude. As minhas atitudes decorrentes, elas podem até camuflar o pecado, mas a minha natureza vai me levar por as unhas de fora no momento que for conveniente. Então, a serpente, o ato das serpentes venenosas virem picar o povo e cobrar o juízo de Deus, é a denúncia que Deus está fazendo dessa natureza perniciosa do ser humano. Então, isso aqui abre uma discussão, antes da gente considerar o evento como sendo tipo. Qual é a discussão? A discussão da queda, da natureza decaída do ser humano. A mentalidade do povo, a mentalidade cristã mal esclarecida, leva as pessoas a fazerem avaliações de pecados quantitativos e qualitativos também, no sentido de que é o meu pecado, aqueles pecados que me condenam. De maneira que se eu não puder qualificar nem quantificar pecado em mim ou em alguém, eu não tenho como visibilizar a condenação prescrita pela Bíblia. Fulano passou a vida dele inteira fazendo boas obras, aprendeu a fazer boas obras, nasceu num contexto que favorece isso.
Então nasceu bonitinho, certinho, religiosamente cumpridor de todas as coisas, é santo. E o conceito de santificação na teologia cristã, com todas as letras em minúscula, é esse. É aquele que faz positivamente as coisas corretas e negativamente não faz as coisas incorretas. Logo, ele é santo. Então, o santo é o virtuoso. Santo não é o separado, certo? Daí beatifica-se o virtuoso. É bom que a gente saiba que há virtuosas de caráter verdadeiramente equilibradas entre os monges budistas, os monges do Tibete. Experimentam renúncias, acepções, ascetismos e outras coisas mais, à semelhança dos monges eremitas do início do cristianismo, da era medieval. Vão até além, muito além. Vivenciam renúncias por amor à sua confissão shintoísta ou confucionista, que cristão algum não está nem chegando perto. Outro tanto vale para alguns monges hindus, do hinduísmo, e são detentores de valores nobres. Na teologia cristã com letras minúsculas, são santos. São homens, e eles são chamados santos na própria teologia que professam. São homens desprovidos de pecado, desprovidos de paixão, homens que investem no bem da humanidade, no crescimento do ser humano. Então são santos. A Bíblia não contempla a santidade por essa via. A santidade não consiste num acúmulo de benfeitorias e nem no vazio de malfeitorias. A santidade significa separado para Deus. Mas em que sentido separado para Deus? Separado de uma origem, separado de uma fonte. Essa origem é a origem adâmica, é nova natureza. Jesus chega para um mestre de Israel, então, segundo a teologia do judaísmo, de onde procedeu o cristianismo, ele era um santo. Ele era um líder cumpridor de todos os créditos da lei. Ele ensinava essa lei, ele era mestre de Israel, Nicodemos. E Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Necessário vos é nascer de novo. E quando ele pergunta, como que pode isso acontecer? Um homem sendo velho pode entrar no ventre de sua mãe? Só no kardecismo, né? E nascer, não é daquela mãe, vai ser de outra, mas o kardecismo diz que pode entrar lá de novo e tornar a nascer. Aí Jesus diz: você sendo mestre de Israel, não entende isso. Quem nasce da carne é carne. Não importa de quantas mães voltem a nascer, vai continuar sendo filho de Adão. Olha aí, foi isso que ele disse. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo. Aí consiste a verdadeira santidade. É adquirir nova natureza que só o Espírito Santo dá. Não sou eu que fabrico, não é a minha vontade, não é meu ingresso numa comunidade evangélica que vai me fazer ter natureza cristã, natureza divina, deixar de ter natureza adâmica, tolice. Os budistas então estariam melhor de estado. Não. Quem nasce do alto, é isso que Jesus disse. Nascer de novo ou do alto, a mesma palavra tem as duas traduções no grego de que o Novo Testamento se serviu. Nascer de novo ou nascer do alto é uma operação do Espírito Santo dentro do homem. E isso acontecendo, aí ele morre para a natureza adâmica. É a velha história já estudamos aqui nas doutrinas, Adão ser o primeiro homem, Jesus ser o segundo homem, ou último Adão, certo? Ele mata a humanidade adâmica na sua morte na cruz. E ele ressuscita levantando uma nova humanidade, humanidade divina, humanidade espiritual, como segundo homem, é novo cabeça de uma nova raça. Daí Paulo diz em 2 Coríntios 5,15, as coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Obra de Deus, operação do Espírito Santo. Então, aquele bebê rosadinho, bonitinho, sorridente, brilhando, com aquele cheirinho gostoso, quando lavadinho, empoado, ele é um filho de Adão. A psicanálise, que não tem compromisso algum com santidade, fé, nem teologia, que se diz ateia, ela ensina que o bebê, mais do que você, que tem 50, esse bebezinho de 5 anos, de 5 meses, porque todo mundo da vida, ele é um portento de id. Id foi a conceituação que Freud arranjou para falar dos purões da alma, das regiões abissais do ser humano, onde estão todos os desejos da mais intensa malignidade. À medida que você vai crescendo, por exemplo, depois de 5 anos, você vai tendo outras estruturas psíquicas que vão servir de resistência, de censura a esse purão. Mas enquanto
você não se constrói. Enquanto você é aquele bebezinho de colo sendo conduzido que ainda não sabe falar, você é só ídolo, é só aquele purão que um dia vai matar, vai destruir, vai adulterar. Está tudo lá, está tudo plantado lá. Então eles explicam, e aí depois que você tem essas leituras, você observa e vê, que quando aquele bebê faz o que você chama de pirraça, porque está com fome ou molhado, aquela pirraça tem o tamanho da energia de um genocídio. Se aquele bebê fosse adulto, racional, e ele explodisse como adulto, a fúria que ele está revelando na pirraça, ele destroçava. A primeira pessoa que ele ia picar em pedacinhos era a mãe dele, depois quem estivesse por perto. Aquele mesmo bebê rosinho, cheirosinho, entende? Só que adulto, ele não pode fazer isso, que ele já aprendeu desde os 2, 3 anos, a tapas e pontapés, que existe proibido, errado, feio, isso é crime, não pode, não é? Faz o cocô no vasinho, não faz xixi aqui, não faz pirraça. Essa lei vai sendo imposta nele e vai consertando. Por que tem que haver a lei e consertar de fora para dentro? Porque ele tem pós-doutorado no que não presta, ele já trouxe isso. Esse seu bebê delicioso, ele já nasceu pronto para cometer todos os erros. Você tem que ensiná-lo a não cometê-los. É função sua. Largue-o, entregue a si mesmo. Ele vai ser mais selvagem. Não estamos aí no século da ecologia, nos mostrando que o tremendo, o último e o mais irresistível e invencível predador não é o leão, é o homem, certo? Então ele vai ser o mais terrível predador de todas as ordens de coisas criadas, porque esse poder de destruição ele trouxe desde a queda, ele trouxe com ele. Por isso Deus condena a humanidade à morte eterna. Quando ele condena a humanidade, ele não está vendo cor, raça, origem e religião de ninguém. Ele simplesmente está dizendo o que Jesus traduziu para mim e para você: o pecado de não crer em mim. Então o que condena o homem à morte eterna é não crer no Filho de Deus, no levantar da serpente. Entende? Não olhou para ali, não vive. Olhou, vive. Bem, mas aí nós vamos destrinchar isso aqui. Só que, voltando mais devagar a esse ponto. O homem vai ter sempre essa luta de Eva dentro dele. Ele vai sempre ter necessidade de ter justificativa diante de seus próprios olhos. Ele sempre vai justificar suas intenções, seus propósitos e seu comportamento. E vai sempre transferir a culpa para um terceiro. Se esse terceiro puder ser Deus, fica melhor ainda. Adão soube fazer isso, o primeiro de todos. A primeira coisa que ele fez foi: a mulher que tu me deste. Então quem era o culpado da história? Deus, que deu a mulher que o fez cair, certo? Então a verdadeira serpente era Deus na teologia de Adão. Olha como é que o homem é. Ele é isso, a gente continua herdando isso. Há uma linha na teologia que tenta explicar isso criando termos. A gente chama de traducionismo. O que é o traducionismo? O traducionismo diz que quando você é gerado, você não recebeu do seu pai apenas a parte material, você não recebeu o corpo. A Igreja Católica, com a sua teologia distorcida, inventou que os espíritos, as almas existem num lugar chamado limbo, e quando cada um nasce, Deus envia aquela alma para dentro daquele corpo. Então Deus pega uma alma pura e a condena ao inferno, porque faz nascer numa natureza condenada ao inferno. É um Deus um bocado burro, né, gente? Não é só burro, é mais tirano do que Hitler. Olha só, a alminha está lá, santinha, purinha, né? E aí vai entrar numa natureza totalmente decaída para ser condenado ao inferno. Que Deus é esse? Deve ter chifre. Bem, mas é assim que eles pregam. Fiquem sabendo que uma boa corrente evangélica abraça isso aí, viu? Crê nisso. É a chamada teoria, que são teorias, teoria criacionista, não tem nada a ver com Darwin, nem o que se opõe a Darwin. Estamos falando de a forma de transmissão do pecado. Então ninguém está transmitindo o pecado, foi Deus quem causou tudo, né? Nasce de uma natureza condenada e decaída, mas era puro antes, já existia num lugar chamado limbo, que eu não sei também onde leram, deve ter sido numa Bíblia, aquela que está acorrentada até hoje, ninguém achou para tirar da corrente, deve ser. Bem, aquela que eles guardam lá. Mas aí vem outras teorias. Por exemplo, a teoria de que o homem gera só a parte material e no ato do nascimento o homem recebe fôlego da vida. Continua sendo um outro problema para Deus. Primeiro, todos os abortos estão absolutamente liberados, porque você só é ser humano a partir do momento
que haja o parto, certo? Aí você se torna alma vivente, que é ali que o espírito entra. Então, abortou era uma coisa que não viveu. Mas acreditem, eu estou falando de denominações clássicas no mundo inteiro que pregam isso, evangelho. Então temos a grande maioria que crê na teoria do traducionismo. O que é o traducionismo? Para falar que o homem traduz, ele vai transmitir a sua parte imaterial no ato da fecundação. Aí você vai ter a psicologia comprovando isso. A psicologia diz o quê? O homem herda dos seus pais não somente sua natureza física, herda suas tendências, suas intenções e seus comportamentos não aprendidos. É verdade. Você que já teve o privilégio de ter filhos e observá-los, deve ter visto gestuais do seu bebê que a sua sogra ou seu sogro disse que pertencia ao seu cônjuge, certo? E esse bebê não aprendeu. Bota a mãozinha no ouvido igual o pai. É um gestual. Não é só isso. A tendência a nível do que a gente chama de inteligência, de capacidade de perceber as coisas transcendentais ou as coisas não físicas, para além do mundo físico, a capacidade de percepção, isso é herança parental. São só provas físicas, provas da ciência. Mas espiritualmente falando, teologicamente falando, o que é que nós temos? Se o homem de fato não traduz apenas o corpo, mas traduz também o espírito, então Deus está correto quando condena o homem. Porque aí um filho de Adão será Adamim, certo? Adão produziu um homem segundo sua imagem, sua semelhança, exatamente como Gênesis 4 conta para nós. Gênesis diz que Adão gerou um filho segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Adão gerou Adãozinho. Então, Adão gerou alguém com sua natureza, não apenas o invólucro de uma natureza espiritual e pura, não. Adão gerou, na sua queda, um decaído. E assim vai por toda a humanidade. Isto é o que faz com que Deus determine um momento de salvação para a redenção dessa humanidade decaída. Uma válvula de escape que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Daí Jesus dizer que o pecado que condena o homem ao inferno é o pecado de não crer em mim. Daí ele também dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna consiste em quê? A vida eterna consiste em 365 ladainhas, a vida eterna consiste em 52 cultos dominicais por ano. Não, a vida eterna consiste em ler a Bíblia uma vez por ano, o ano inteiro, a Bíblia inteira uma vez por ano. Não, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo teu Filho a quem enviaste. O resto é recheio que a gente inventa para contornar. Isso é vida eterna. Então, o que Deus faz no momento da rebelião daquele povo? Ele denuncia sua natureza. Ele pega e diz assim: eu vou trazer serpentes que os matem. A serpente vai consumar o que ela começou. Ela começou em Gênesis 3 a te matar eternamente. Agora ela vai te matar fisicamente, porque o que você está fazendo é revelar a natureza que você tem. A natureza que me levou a te expulsar do paraíso. Então, como eu estou te arranjando um lugar para você como um povo à minha semelhança, em aliança comigo através de Abraão, viva bem na terra, e você está revelando que você tem a mesma natureza, né? Revelando para Deus que ele sabia, está expondo que tem a mesma natureza daquele que eu expulsei do Éden, você não vai entrar lá. Eu vou mandar a serpente completar o trabalho dela. Ela vem e te mata. Então a serpente entra aí como juízo de Deus, esquece Satanás. A serpente é o movimento da maldição de Deus que condena o homem à morte. Certamente morrerás, não foi o que ele disse em Gênesis 2? E é exatamente o que ele vai fazer, certamente morrerás. Então a serpente aqui vai entrar como a manifestação do juízo, a manifestação da maldição divina sobre a natureza rebelde do homem contra ele. E aí como é que ele cria o antídoto disso? Chega para Moisés e diz: levanta uma serpente num poste, põe lá, todo aquele que tiver sido
picado pela serpente venenosa, olhar para essa vai viver. Quem não olhar vai morrer. Num outro momento você vai ter Jesus dizendo assim: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Mas não é só. Em Isaías você vai encontrar a revelação, antecipando-se com uma profecia messiânica, dizendo o quê? Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, todos os confins da terra. Olhem para mim e vocês serão salvos. Aqui a ideia se completa. O que Deus está dizendo é: quem olhar para a serpente, a figura do juízo, vai estar admitindo que depende totalmente do meu recurso para viver. Vai estar admitindo que está morrendo por conta do juízo que eu apresentei. E depende da minha anulação do juízo para que viva. Vai reconhecer isso. Vocês pensam que todos que foram picados olharam para a serpente? Não. Claro que não. Especialmente pelo fato de que a primeira coisa que eu preciso fazer é me livrar da dor, é arranjar um emplasto, fazer qualquer coisa que tire o veneno. Essa coisa tonta que Moisés inventou, de botar uma serpente de bronze lá e eu ter que olhar para aquilo, quem garante que eu vou realmente ficar vivo? Depois que eu morrer, quem é que vai dizer que não deu certo? Me serve mais para quê? Presta atenção, você tem o ínterim, tá certo? O sujeito tem que olhar e acreditar que estou vivo agora. Continuo vivo. E o sol se pôs, eu ainda estou vivo. O sol amanheceu e eu ainda estou vivo. E então deu certo. Ele tem que crer nisso. O veneno não cresceu e não matou. Não precisou que alguém contasse para a minha família. Não deu certo, né? Não, eu estou aqui para contar a história. Eu contei, eu posso contar para a minha família. Deu certo, aqui, ó, estou vivo. Ou seja, eu vou depender totalmente de crer nisso que Deus mandou Moisés fazer. Existe uma coisa que é absolutamente real. Uma serpente que veio e me picou. Eu estou envenenado. Isso é absolutamente certo. Agora eu tenho que entender o seguinte: eu não tenho como me livrar desse veneno por mim mesmo. E não adianta eu tentar um outro recurso. Chupar o lugar que foi picado, meter ali um ferro em brasa. Não, ele disse que eu tenho que olhar para a serpente de bronze. Mas olhar para a serpente de bronze não faz nada em mim. Nem eu faço nada. O que isso tem a ver com veneno inoculado e picada que me foi dada? Muda nada. É pretender muito de mim, que eu creia e espere que só olhar para aquela coisa de bronze que está ali me cure e eu fique vivo. Como não dá, vamos acrescentar algumas coisas para poder eu ter mais segurança, eu ter mais garantia. Engraçado, quero olhar para a mesma coisa que isso então, olhar para o juízo. O que nós temos? É onde eu venho para o texto que vou jogar aqui para vocês, 2 Coríntios 5, 21. O que temos em 2 Coríntios 5, 21? É bom a gente ler desde o versículo 19, né? Para poder ficar mais claro, vamos ler desde o versículo 19, 2 Coríntios capítulo 5. O que temos aqui? Eu vou ler desde 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Presta atenção, Deus em Cristo resolveu tirar o veneno que a serpente me pôs e que ela colocou em mim, porque eu sou rebelde, eu sou filho do mesmo que deixou-se picar pela serpente. Então, Deus resolveu me reconciliar em Cristo, não levando em consideração o fato de que eu estou envenenado. Pelo contrário, por eu estar envenenado, Ele resolveu me reconciliar com Cristo. Ele não levou em consideração o meu pecado, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, é apelo de Deus, ele diz, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olhe para a serpente de bronze. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É aqui que João 3, 14 e 15 se esclarece para nós. O que é a serpente de bronze? O juízo que te matou agora é transferido para uma outra criatura. E se você olhar para ali e admitir o juízo que está te matando, e admitir
que aquela criatura está recebendo o seu juízo, ou seja, se você crer que o juízo lá foi tirado de você, foi posto lá, o veneno saiu daqui e foi para lá, você vai viver. Esse ato de fé é uma exigência tremenda. Deus jogou sobre Jesus todo o veneno. Deus jogou sobre Jesus todo o juízo que me matava. O veneno está aqui, mas não me mata mais, porque Deus matou ali. Jogou o juízo todo ali e está matando. Aí você vai continuar dizendo, então ainda é a serpente. Não. É o ato do levantar. Ele levanta a serpente para dizer, o juízo que estava aí matando você, agora está ali sobre aquele objeto. Então, quando você olha para ali, você está assumindo que o juízo que te mata está lá e não vai te matar mais. Você está crendo nisso. Ou seja, você está confessando a sua dependência inteira de um ato de Deus. O mesmo que cometeu o ato de te matar, está cometendo o ato de te salvar. Ele transfere para outro a morte que te pertence. Eu poderia dizer, então, que essa poste onde foi a serpente seria a cruz? Não, porque Jesus não é a serpente na cruz. A serpente não morre na cruz, não é? De jeito nenhum. É o ato de levantar. O poste aí é só o objeto que teve que levantar mesmo. É o ato de levantar, porque quando a Bíblia fala do ato de levantar, por isso eu citei o texto de Isaías, quando Jesus fala, quando eu for levantado da terra, né? Então quem crê em mim terá a vida eterna, o que ele está dizendo é, você vai ter que olhar para a minha morte e admitir que ela é sua. Você vai ter de crer que você precisa da minha morte. Você precisa desse ato de olhar para mim. O olhar aqui é aceitar esse juízo que veio sobre mim, que eu me fiz pecado por você. Que o juízo que te matava veio sobre mim. E agora você vai crer que o juízo... Porque olha só, quando eu e você cremos que Cristo morreu o meu pecado, a minha morte, recebeu o meu juízo, nós temos um testemunho do Espírito aqui dentro, não é assim? Mas qualquer psicologia vai dizer que isso é subjetivo. Certo? Quando eu sepultar você ou você me sepultar, quem vai estar aí para contar a história de que eu estou lá no céu? Tá certo? Eu morro crendo nisso. Os que morreram em Cristo. Não é assim que está escrito? Eu morro na esperança. Em esperança somos salvos. Se alguém espera o que vê, agora se espera o que não vê, com paciência o espera. Tudo bem, nós temos centenários de experiências que vão fortalecer, corroborar a minha convicção espiritual. Não preciso das experiências. Eu tenho o Espírito Santo que testifica que eu sou filho de Deus, que me fala que há um céu que espera por mim. Mas volto a dizer, observadores externos continuariam dizendo, isso é subjetivo. O meu próprio intelecto, no momento de tentação ou de fraqueza, vai me dizer, isso é subjetivo. Essas convicções íntimas só servem para você enquanto você está bem. Em que plano elas estão atuando? E se você entra numa senilidade total? Que garantia existe mais de salvação se você já não entende mais destas coisas? Mas a partir do momento em que eu olho para Ele, eu olho para a sua morte, eu olho para o seu sacrifício, eu estou admitindo todo o plano de Deus. É isso que é o crer nele para a vida eterna. Eu estou admitindo que eu sou pecador, que eu estou condenado e que a minha condenação recaiu sobre ele, ele me substituiu, então Deus apaga o meu pecado. Deus me recebe, eu vivo. E nesta esperança eu continuo vivendo. Aí é evidente, eu vou corresponder a isso por quê? Porque existe uma nova natureza. Aí vem os efeitos dessa obra, a nova natureza que opera em nós. Vamos lembrar que isso tudo aqui são pontos didáticos. Você não pode pretender que porque o povo olhou para lá, se tornasse santinho e bonitinho. Não, só ficou vivo. Só ficou vivo. Claro que ali também temos uma outra coisa diferente. Um grupo enorme de pessoas que viram que o sujeito continuou vivo. De fato, ele foi picado, mas ele olhou para a serpente e não morreu. Por que fulano não morreu? Porque ele olhou para a serpente que estava lá. Todo mundo viu, porque ele está vivo ali. E tem a prova, de fato ele foi picado. Nós também temos. Nós sepultamos o crente, cantamos louvores, dizemos que ele está no céu, mas podemos testemunhar a vida que ele teve, que eram frutos da sua esperança de céu. E com isso estamos condenando aqui já uma miríade de geração de crentes atuais, não é? Porque as igrejas trabalham a temporaneidade, então eles não têm esperança nenhuma de céu. Então esses frutos da graça, você convive com eles.
Você percebe os sinais de nova natureza nesse sujeito. Vai ver também a velha lá. Mas percebe que a nova está suplantando a velha. Ele está trabalhando seu crescimento espiritual. Em resumo, o levantar da serpente significa a dependência total de Deus, do ato de Deus, para me redimir. Que creem em imagem, por exemplo, que eu falo assim, santos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, como você falou agora, né? A base, o miolo, né? Esse todo em volta, que as pessoas creem, né? E para mim, aquilo é imagem. Sim, o próprio Israel idolatrou aquela serpente. Israel fez isso, inclusive foram punidos por causa disso. E depois essa serpente foi destruída, porque virou uma pedra de tropeço. Eles não entenderam a lição. Deus estava só querendo ensinar. Os idólatras, os que surgiram depois, construindo ícones da sua espiritualidade, e foram crer nesses ícones, só fizeram repetição do que Israel fez com a serpente, por não terem entendido a didática, não terem entendido a mensagem. Esses santos, que a comunidade, né? Idolatra. Você falou, idolatra, né? Só porque foi bonzinho. Isso. E aí eu transfiro meu desejo para aquela virtude que aquele sujeito teve, ou aquela sujeita teve. Transfiro ali meu desejo para aquela virtude, mas isso não significa absolutamente nada para mim. Porque aquela pessoa, por mais santa que tenha sido, que está representada por aquela estátua ou por aquela fotografia, nem a santidade dela pôs no céu. Ou ela olhou para a serpente, o levantar no deserto, ou ela morreu como filha de Adão. Então, a Bíblia é muito clara quando ela vai dizer: eu não sou condenado pelo que eu não faço, ou faço, e não sou salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou apenas salvo pelo que Cristo fez por mim, e eu criei nisso. Não é a minha obra que me salva. Por quê? Nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Vão continuar sendo, por mais excelentes que sejam, obras adâmicas. Vejam, vou de novo apelar para a psicanálise. A psicanálise ensinou, e eu convivo com isso dia e noite, dia e noite não, graças a Deus, é só até as 9 da noite, né? Mas dia e parte da noite, eu convivo com isso dentro do consultório. Que nossa estrutura personal se utiliza de mecanismos de defesa para nos proteger do que nos é angustiante, reprovável, censurável e que nos inflige dor, medo psíquico. Então eu uso de mecanismos de defesa do tipo negação, racionalização. Não, eu não estou desejando aquela mulher, é que eu bati com o olho nela porque eu vi que de repente ela levantou a saia. Quer dizer, isso é racionalização, não é minha libido, é a dela. E outras coisas, negação, e não, eu não estou de jeito nenhum falando mal de fulano, eu estou apenas fazendo observações para construção dele, etc. Isso é um mecanismo de defesa chamado negação. Eu não quero ser condenado pela minha própria consciência, eu uso de bengalas para me suportar ou ser aceito. E eles crescem, eles são de diversas ordens, né? Eles se aprofundam, eles são sorrateiros, eles são de tipos tão sorrateiros que não passam desapercebidos. Às vezes só tem que vir mesmo depois de muito tempo numa terapia para você ver que a pessoa, provar a pessoa que ela está servindo daquele mecanismo, desistir daquilo, confrontar-se com o seu engano para corrigir a coisa, curar. E um mecanismo de defesa, todos os mecanismos de defesa, já foram apontados vários, tem muitos, eu poderia enumerar aqui alguns para vocês, mas todos os mecanismos de defesa são chamados de falhas da nossa personalidade. Eu uso de uma bengala, uma disfarçatez, uma dissimulação. Todos são ruins, todos me prejudicam, porque todos eles vão fracassar um dia, todos eles vão deixar de funcionar, a bengala vai quebrar e eu vou dar de cara no chão. Um dia vai haver tanto peso que eu vou colocar sobre a bengala que ela vai quebrar, certo? Então, esse meu ego que ficou disfarçado vai ficar descarado e aí todas as consequências também serão assumidas. Aí vem depressão, suicídio, desespero e todos os outros males da alma que se conhecem. Mas existe um mecanismo de defesa que é considerado um mecanismo positivo. E ele é um mecanismo de defesa. Ele trabalha bem, favoravelmente, aprovadamente, de tal maneira que você pode aplaudi-lo às piores coisas da sua natureza.
as mais primitivas. Esse mecanismo de defesa que chamamos de sublimação está nas artes. Então, o grande artista desse quadro aqui, quem não vai admirar um quadro desse? Isso é uma obra de arte, quem não vai admirar? Tem beleza, tem requinte, tem sensibilidade. Ao pintar, não este quadro, mas o ato da pintura, é uma sublimação. Ele está usando daquilo que a gente chama de mecanismo de defesa socialmente aprovado. Ele está usando de um mecanismo de defesa que se tornou em alguma coisa muito proveitosa para ele, muito útil para encobrir algo que ele não sabe, que é tremendamente abominável. Então, o mecanismo de defesa das freiras, elas vão se ocupar de orfanatos. Elas não podem gerar filhos, elas não podem dar esses filhos para os seus pais, que é assim que toda menina brinca com boneca e um dia casa, ela só vai casar e vai gerar filho porque ela quis dar um filho para o pai, como a mãe fez. Ela queria um incesto. Então, a freira vai trabalhar magnificamente com os filhos dos outros, vai amá-los. Ela vai fazer uma sublimação de alguma coisa que ela não pode aceitar nela mesma. Isso é um exemplo que estamos dando. Assim também, o padre, por conta do celibato, ele vai se apaixonar por Maria. Então ele vai casar com Maria. E ele, é isso. Aí ele está sublimando a mãe que ele desejou incestuosamente. E fica resolvido. Alguns não conseguem se resolver bem, né? Assim também o homem que está fazendo entalhaduras, os bordados, todas essas obras de arte, o sujeito que canta maravilhosamente, que compõe maravilhosamente, tudo isso são sublimação, mecanismo de defesa. Não estamos dizendo que estas pessoas que são esses exponenciais da beleza são uma abominação. O que elas estão corrigindo com a sublimação pode ser uma coisa, inclusive, que só é negativo para ela. Entende? Mas nada de errado tem em si mesmo. Mas é tão ruim para ela que ela pintou. É como quem bota perfume no defunto. Para ela fede. Então ela enche de perfume. Mas ela tem consciência? Não, se tivesse consciência não usava o mecanismo. Se você pegar um artista desse, terapeutizá-lo, ele nunca mais pinta. Uma válvula de escape. Podemos chamar de válvula de escape. É mais do que isso, que é uma válvula de compensação, certo? Então, na verdade, o que a pessoa está fazendo é sublimar, tornar sublime o que é detestável para ela. Agora, pode ser que o que é detestável para ela seja detestável socialmente também. Entende? Então, pode ser isso. Pode ser que ela cuide de velhinhos em pensão, porque quando criança, ela queria matar a mãe, matar pai, e por aí. Se não tiver esse mecanismo, vira sociopata. Sim, mas de fato. Ela é uma bênção. Ela acertou com a sublimação dela. Entende? Por que eu estou trabalhando isso aqui? Trazendo a questão da sublimação. Para mostrar que o mesmo mais excelente que nós trazemos à luz está encobrindo algo abominável. E isso foi a psicanálise que conseguiu provar laboratorialmente, clinicamente. Não tem teologia nisso aí. Mas a teologia por detrás vai dizer o quê? Que em nossa carne não habita... Vamos repetir isso? Paulo botou minha, né? Em minha carne não habita bem nenhum. Não se iluda que quando você se iludir, você está querendo se livrar do veneno por sua própria conta e não olhar para a serpente. Por isso que Tiago fala tudo que é bom, tudo que é perfeito. Né? Vem do lado de cima. Só uma coisa que eu vou Sim. a parte lá de Satanás, quando você fala da serpente lá, ela significa, peraí, eu não sei nem perguntar direito, mas significa que o conceito hoje que as igrejas ensinam de Satanás, o que eu entendi, não tem nada a ver. Olha, porque eu vou dizer assim, as igrejas ensinam hoje os resíduos de Satanás, os efeitos de Satanás, entende? Fazendo todo mundo focar os olhos nesses efeitos e perder a noção do verdadeiro título que a Bíblia dá a ele, tentador. Porque, na verdade, o que eu entendi é assim, como essa serpente cruzada, Satanás fica sob também a ordem de Deus, para que ele também se torne esse, como você falou, aquele que vai fazer o agente do juízo. É essa a função dele.
Se bem que aqui, ó, como é uma didática, veja bem, não é bem assim. Como é uma didática, o que está acontecendo ele pega a imagem de Gênesis ao trazer as serpentes venenosas para picar o povo. Ele não poderia ter feito isso com o escorpião, ele não poderia ter feito isso como já tinha feito antes, com saraiva que cai, com doença que ocupa... Mas é o mesmo anjo caído, de Gênesis. Sim, eu quero te dizer o seguinte, Deus não poderia ter punido com pragas, como aconteceu tantas vezes. Morreram 70 mil nos dias de Davi, foi praga, certo? Não foi bichinho, percevejo, não foi nada, foi praga. Veio uma praga, matou 70 mil, era juízo de Deus. E juízo de Deus em cima do pecado de Davi, atingindo o povo. Deus usou a serpente para poder, que ele quer criar didática, para poder mostrar a eles, o juízo que vai te matar. Por quê? A serpente lá foi o instrumento que os levou à morte eterna, não foi? Não foi. Porque ele inoculou o veneno em Eva, que inoculou em Adão. E aí todos caíram. Aqui está ligado diretamente com a morte eterna. Não com a morte eterna, exatamente. Então ele só faz uma figura. Entende? O que é que ele vai dizer para eles? Se você ficar picado, vai morrer. Olha os outros que já morreram. Eu vou dar um jeito para você. Essa maldição que te mata, eu vou jogar em cima de outro. Se você aceitar isso, se você crer nisso, se você admitir isso, que você está morrendo por conta do meu juízo e por conta da minha misericórdia, eu transfiro esse juízo que é seu para outro lugar e você aceita esse meu ato, então aceita que vai haver cura ou vida, você vai ficar vivo. Você vai ter que admitir essa minha ação, você vai depender de mim. Você está morrendo por conta do que você fez, mas sou eu que estou te matando. Então eu também estou te trazendo vida. Eu estou transferindo a morte que eu joguei sobre você para ali. Olha lá, é o meu juízo. Então quando Jesus diz, ele levantou, eu também tenho que ser levantado. Quem crê em mim vai ter vida eterna. Quem crê que eu morri, essa morte que era de vocês, vai ter vida eterna. Entendeu? Então, aceita esse meu levantar como aceitar o levantar da serpente. Aí o povo transformou a serpente em bezerro de ouro. Não, a serpente virou um deus, deram até nome, Neustã. O que eles queriam com a Neustã, não sei. O que eles pediam a Neustã, também não sei. De repente, quando alguém ficava doente, né? Que livrava da morte, Quando alguém de repente ficava doente, rezavam para Neustã, devia ser isso, e morria. Tipo, equiparando, né, ao de antes, eles transformaram a serpente. Sim, no bezerro, a mesma coisa, fizeram um ídolo. Isso, e devem ter adorado, o texto diz que eles adoravam, idolatravam, e a coisa, né, virou tropeço. Então é mais ou menos isso. Vejo a virtuosa, a sublimação, eu vejo o santo fulano de tal, que fez obras maravilhosas, que eu não tenho capacidade de fazer, não tenho inclinação para fazer, não tenho vocação para fazer, e aí eu o admiro, e eu então transfiro para ele o meu desejo, transfiro para ele, projeto meu sonho, ele vira meu ícone. Eu estou adorando Neustã, porque Neustã era apenas uma serpente de bronze, não é? Então eu estou adorando aquele ídolo que está ali, isso não muda nada em termos da minha vida espiritual, só me sublima. Só tem um problema ter entendido tudo isso. Só tem um problema ter entendido tudo isso. Eu vou começar a fazer leitura dos artistas. Não, e missionários. Sim, mas isso aí a psicanálise faz o tempo todo. Sim, muito bem lembrado. Também tem isso. Sim, mas veja só, gente, não vamos confundir. O mecanismo de defesa chamado sublimação é um mecanismo de defesa que deu certo. Entende? Não há nada de errado nele. Não camufla. Ele faz uma substituição. É isso que estamos dizendo. Ele é como se você jogasse num terreno cheio de lodo, onde você não pisa, sementes que vão germinar um milho, e você vai pegar o milho e esse milho sai dali sem contaminação e você vai usar. Você aproveitou o terreno de lodo, botou algo sublime nele. Entende? Produziu vida, aquilo que estaria infectando e dando morte. Muitas vezes a pessoa que ela crê numa imagem também, ela tem que ter alguma coisa, né? Ela se apega àquele santo, aquela imagem, vamos pôr assim, a imagem lá, para poder ter, sei lá, chegar... Sim, ela quer fazer uma ponte, ela tenta se identificar, ela tenta convencer
a representação da imagem de que ela tem valores ou desejos que são sublimes, ou necessidades. Então é onde vem a história de que o santo, a imagem, vai ser o degrau abaixo, vai ser o intercessor, o mediador, porque chegar lá no outro, opa, ele é santo demais, esse que está aqui, pelo menos, nasceu igual a mim, viveu igual a mim, tarará, tarará. Quando, na verdade, tudo isso aconteceu com Jesus, né? É a mesma coisa. Só que Jesus sendo o próprio Deus, mas aí vem a história da sublimação. Então não confundir, gente, eu só usei aqui a ilustração da sublimação, o mecanismo de defesa, para mostrar, em cima do que ela tinha falado, que o santo que estaria sendo admirado e coisa parecida, na verdade, a santidade dele pode ser sublimação apenas. Nada mais do que isso. E não uma espiritualidade de fato. Entende? Aí você lembrou os missionários, isso é pertinente. Mas não estou dizendo que a sublimação é ruim, não. É um mecanismo de defesa que dá certo. Mesmo porque o que ela está encobrindo pode ser ruim só para a pessoa. Às vezes é uma coisa muito pequena. Por exemplo, a psicanálise já descobriu que quem trabalha com artes plásticas está compensando os desejos que tinha no segundo ano de vida de comer fezes, de amassar fezes na mão. É a chamada fixação na fase anal. Então, o que isso tem de pecaminoso? Isso tem de nojento. Mas seu filho fez, certo? Mas seu filho fez. Certo? Quantas crianças foram pegas levando o cocôzinho à boca, etc. E essa sublimação você continua fazendo. Por exemplo, aí a história que você falou de olhar os artistas. Eu estou numa mesa, estou num lugar. A gente estava na Espanha, foi até divertido isso. Estávamos eu e Lília, um casal colombianos, que veio almoçar na casa dos missionários que estavam nos recebendo, e éramos então 3 casais. Os donos da casa, um casal que invadiu o horário, e aí foram convidados à mesa, e nós 2. O rapaz colombiano, quando a Lília fez aquele docinho de chocolate, brigadeiro. A Lília fez uns brigadeiros, Então eles serviram a sobremesa. Aí ela botou um brigadeiro em cada pratinho e deu para cada um. Todo mundo começou a comer brigadeiro, pegou no papelzinho assim, pôs na boca, começou a comer. O rapaz não. Ele tirou o papelzinho, botou o brigadeiro dentro do pratinho e começou a amassar todinho com garfo. Aí foi amassando, demorando. Aí paramos de conversar, eu e Lília olhando, e um cutucando o outro, né? Aí não tem jeito, é se entregar para psicanalista. Aí nós olhamos e falamos em bom português. Fase anal, né? Tá fixado lá, tá. Ainda mais que o negócio era marrom, né? Textura. Também. Aí nós falamos assim, fase anal. A dona da casa disse, o quê? Não, desculpa, estamos falando. Agora eu quero saber, o que é isso? Vocês são psicanalistas, quero saber, o que foi? Não, a gente está vendo esse movimento dele ali, a mulher do homem já parou e ficou olhando para nós. A gente está vendo esse movimento dele ali, aí a gente está lembrando, né, a fixação da criança na fase anal. A moça perguntou, como que é isso? Não, a pessoa quando tem fixação na fase anal, segundo aninho de vida, ela gosta de amassar comida, ficar enrolando com a comida, misturar tudo, trabalhar com massinha, com pintura plástica, e tarará, né? Mecânico, pedreiro, mexer massa, etc. Mas com essa fixação, por exemplo, gostava de mexer com as fezes e aí apanhou da mamãe. Apanhou, fez fixação, aquilo ficou reprovado, condenado, mas o desejo ficou lá dentro, então ele sublima. Ela desabou a rir, ela se dobrou tanto, é isso, minha sogra disse que o que mais fez na vida foi dar tapa na boca desse homem, porque só pegava ele comendo as fezes. Dali pra frente ele não conseguia mais comer o brigadeiro, né? Ele fazia piada, o rapaz era bem... Ele pegava e dizia assim, posso ou vocês estão pensando na outra coisa? O nosso problema, eu acho, é a gente achar que essas coisas são condenadas. Não, né? Já faz não. Parte, é só... Mas assim como existe a fixação na fase anal, que faz produzir isso aí, e coisas semelhantes, existem outras coisas. Então existem coisas encobertas para a própria pessoa, de que ela nem tem conhecimento, que poderia se transformar em algo maligno. Assassinato, ou, fabricação de veneno, tortura, feridura. Eu terapeutizei um moço que estava fazendo uma determinada faculdade contra a vontade dele. Falei para ele, 2 coisas você precisa fazer. A primeira é parar essa faculdade e fazer uma faculdade onde você veja sangue, onde você possa tirar sangue das pessoas. A outra, agora, já, entra numa academia de judô,
Vai dar soco nos outros. Você vai ficar ótimo. Ele fez, se resolveu. Parou de cair, parou de ter problemas, porque foi fazer uma faculdade onde ele se formou, tira sangue dos outros e fez judô. Cumprir literal. Aí é dele. Aí é dele. Oi? Violência incontida, agressividade incontida. Se essa agressividade não fosse canalizada de forma para sublimar, um dia ele podia matar a mulher dele, matar o filho, atropelar a gente na rua, entende? Assim, sem querer, arranca a cabeça de alguém fora, tira uma perna. São os sociopatas, são os psicopatas que não fizeram sublimação, entendeu? Aí se tornam, não conseguiram. Isso, exatamente, não conseguiram. Isso tudo, gente, para mostrar a vocês a questão da natureza decaída. Então, Adão só gera Adão. O filho que nascer de você não nasce crente porque você é crente. O filho que nasce de você nasce com aquela velha natureza que também ainda habita em você. É que o Espírito Santo agora está aí e levando você a negá-la e querer o quê? Fazer sublimação. Querer a nova. E procurar a nova. E quando não dá certo com a nova, você se enche de culpa. Aí vai lá, pede perdão. Não é assim? Olha esse trabalho como é que está sendo feito o tempo todo. Mas seu filho, não. O Espírito Santo não nasceu dentro dele. Ele nasceu com o seu espírito. E esse espírito, até o dia da redenção do seu corpo, ainda é natureza adâmica. Então, seu filho é um bom bocado de coisa que não presta. Como você também é. Só que você está sublimando. Certo? Você está sublimando com uma coisa chamada Evangelho, o Espírito que habita em mim, a palavra de Deus que me transforma, que me faz ver o ícone da nova natureza, que é Cristo, e aí eu vou sendo transformado de glória em glória, aí eu vou crescendo à medida de varão perfeito, não é assim? Efésios 4:13, mas meu filho não. Meu filho, se não passar pela mesma experiência minha, ele é filho de Adão. A minha natureza adâmica foi gerada nele. Quando ele foi fecundado, ele recebeu o espírito de Adão. Que era meu. Foi transferido ali para aquela matéria que estava se desenvolvendo. Então, só depois, a obra da redenção, o levantar de Jesus, é que, recebendo o juízo de Deus sobre ele, eu faço transferência desse juízo, eu aceito que a morte dele é a minha morte, então eu admito que eu sou pecador merecedor daquele juízo, e Jesus recebeu, necessitei isso, aí a eficácia desse trabalho em mim. Aí veja só, eu quero concluir só colocando isso aqui, ó. Em Jesus, conforme o texto de 2 Coríntios 5:21, que nós lemos, sobre ele recaiu a ira divina. Então nele foi colocada a possibilidade de resgate humano. Ele recebe a ira e vence sobre ela. A ira o mata e ele ressuscita e ele vence. Então são ações exclusivamente divinas. E quando a gente fala em ações exclusivamente divinas, nós estamos falando de uma coisa com uma palavra que até está em lugar comum, de que a gente acha que entende bem, que está no nosso currículo e é corriqueira para nós: graça. Certo? A ação da graça divina. Esse é o problema. O problema é que se o homem não olha para a cruz, ou então, lembra, eu comecei a dizer isso aqui, ele fica dizendo, não, mas é fácil demais isso. Né? O veneno eu sei, está queimando aqui dentro. Agora aquilo ali, eu não estou fazendo nada, eu só estou olhando, vou dar um jeitinho. Eu tenho que me ajudar, ou quem sabe ajudar a serpente que está lá na haste. Eu tenho que fazer alguma coisa que mostre que eu tenho participação nisso. Não posso receber isso assim, sem mais nem menos. Quem é que vai me dar isso desse jeito, sendo eu quem sou? É essa filosofia que está por detrás dos filhos da graça quando querem ajudar a graça. Porque, olha, gente, falando dessa forma, de forma assim muito superficial, parece que a gente está dizendo, infelizmente, tem quem distorce isso, mas parece que a gente está dizendo que, como Paulo mesmo disse, Paulo levantou um interlocutor invisível e ele disse, então vamos pecar mais para que sobre nós superabunde a graça? Ele disse, não, fomos chamados à liberdade, não vamos dar ocasião à carne por conta da liberdade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não quer dizer que eu tenho que abundar no pecado para que haja mais graça. Então ele está mostrando que isso aí é uma articulação ímpia.
O que na verdade acontece é que, quando o homem, seja através da lei, seja através de obras, ou através de autopiedade, pietismo, melhor dizendo, entende, justifica a bênção que ele recebe, ele deu um tiro na graça. E nós fazemos isso. Igrejas evangélicas criam isso. Quando ela propõe a você que você vá 7 sextas-feiras ou 9, orando, batalha de oração pela família para receber a bênção, e ainda cria-se esses adendos. Não interrompa na 5ª vez. É mais do que criar talismã e superstição. Estamos dizendo que o seu envolvimento, a sua participação, essa busca justifica o que você vai receber. Atrai ou justifica. Uma outra forma de você induzir as pessoas a darem tiro na graça é dizer que ela tem que trabalhar a sua fé e produzir fé para que receba alguma coisa de Deus. De tal maneira que a minha fé vai se transformar numa chave, num elemento místico que move Deus a fazer alguma coisa por mim. Então, porque mas Jesus disse isso, a tua fé te salvou. Esta é outra discussão. Jesus não está mensurando a fé e dando validade à fé. Ele está mostrando que a resposta que essa mulher recebeu era a resposta à fé. É ato de fé, que não é minha. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, graça e fé, não vem de vós, é dom de Deus. As pessoas interpretam esse texto assim, pela graça sois salvos, isto é dom de Deus, e você recebeu mediante a sua fé. Então, mediante a fé é dom seu. Aí a fé virou uma obra que está par a par com a misericórdia de Deus. A fé é algo que eu pude produzir. Desgraçado de mim se eu não puder produzi-la. Eu não vou ser salvo nunca, certo? Não. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto é dom de Deus. Não vem de vós. Pronto. O não vem de vós é graça e fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é um pacote inteiro de Deus. A fé que você tem, o que você pode fazer é dilatá-la ou encolhê-la. Não trabalhar com ela. A mesma coisa é a graça. Pedro chega e diz assim, cresça nela. Você pode ficar reduzido à superfície da graça. Apenas entendendo que estou salvo pela graça. Vou morrer, vou para o céu. E o resto? E essa caminhada aqui, e a graça que te fortalece, e a graça que te socorre, e a graça que te enriquece, que te apaixona por Deus, e a graça que te traz respostas, que te ilumina na palavra, e a graça que te torna poderoso na autoridade espiritual, e a graça que te livra do pecado do dia a dia, e a graça que te perdoa para o dia a dia, que te dá força contra o mal. Onde estão essas atuações da graça, que Paulo largamente deu títulos, chamando de rica, abundante, superabundante, múltipla. Paulo fala Pedro, da graça que se multiplica. Paulo fala da graça que é superabundante, diz que é abundante também. Paulo fala de riqueza da graça. Paulo fala da multiforme graça, as formas várias que ela atua. A graça de Deus é mais do que você ser perdoado dos seus pecados. Isso é o ponto de partida. Aí Pedro diz, cresça nela. Vai por dentro que tem muito mais a descobrir. Mas sempre em que vias? É o que dele me vem gratuitamente. É o que dele me vem. É o que dele me vem. Eu só me abro para receber. Eu olho para a serpente na haste. Não há nada que eu possa fazer a não ser isso. Eu dependo totalmente do que ele vai fazer. A graça de Deus está inerentemente comprometida com a minha necessidade e a minha dependência. Quanto mais dependente de Deus eu sou, mais a graça cresce. Quanto mais necessidade de Deus eu tenho, mais a graça corre na minha direção. Jesus não brinca com minhas palavras. Ele chega e diz assim, os justos não necessitam de salvação. Os sãos não necessitam de médico. Os pecadores necessitam de salvação. Os enfermos necessitam de médicos. Não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Quando ele cria a parábola das 100 ovelhas, ele diz que o pastor deixou 99 no aprisco, foi em busca da se desviou. Quando ele atrás, se alegra com os que estão ali com ele, e Jesus diz, mais alegria há por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a graça está muito comprometida com minha dependência.
com minha fraqueza, com minha necessidade, com minha insuficiência. Paulo diz assim, quem pensa que está de pé, olhe que não caia. Começamos a cair a partir do momento em que eu acho que eu posso me garantir. Aí a graça não precisa atuar. Paulo também cometeu esse erro e teve que aprender a duras penas. Ele sofre angústias, ele vai ao êxtase das revelações de Deus e de repente ele desce aos abismos de aflições que ele diz que é um espinho na carne. A angústia, o desconforto, a humilhação, ele faz tudo num pacote só. Ele chama de perseguição, necessidade, angústia, fraqueza. Aí ele diz que grita para Deus, tira isso da minha vida. Segunda vez, tira Deus isso de mim. Na terceira vez, porque Deus não atendeu nem na primeira nem na segunda, ele torna a dizer, tira Deus isso de mim. Já devia estar pondo a língua para fora. Aí Deus disse para ele, Paulo, minha graça te basta. Não se iluda, Deus não disse em nenhum momento, tá bom, vou tirar agora e vou te dizer uma coisa que você não sabe, minha graça te basta. Cuidado. O que Deus está dizendo para Paulo é, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou permitindo isso aí acontecer para que você veja quem você é fraco, você não é aquele homem que foi ao terceiro céu só, você é esse aí, ó. Eu te levo lá e te deixo como você é, e quando você é assim, você é fraco, depende da minha graça, o meu poder se aperfeiçoa nesta sua fraqueza. Aí ele aprende, ele diz então, de boa vontade eu vou me gloriar mais nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Essa é uma linguagem difícil para a nossa mente que quer competir com Deus, quer ter suficiência. Por isso que inventou-se o cristianismo católico, que está pleno de ajudas que você dá a Deus. Por isso que se inventou um evangelho da Galácia, evangélicos da Galácia. Sabe o que são os evangélicos da Galácia? Paulo diz, vocês decaíram da graça. Vocês quiseram pegar toda essa oferta de Deus e associá-la a práticas e observâncias, rituais da lei. Então vocês decaíram da graça. Vocês iam tão bem e agora estão enveredando pela carne. Ele está falando para evangélicos que estão associando coisas. E não precisa ser ordens de púlpito, está entendendo? É na vida particular do crente. Isso. E quando você ouve, acho que Letícia já ouviu tanto quanto eu, quando você ouve uma coisa mais, o crente chegar para você e dizer assim, pastor, ora por esse assunto, que o pastor está mais perto de Deus do que eu. Nessa hora você tem vontade de abrir um buraco daquele de Coré e sua turma e afundar lá. Duas coisas a pessoa está cometendo. Primeira, está me estabelecendo como seu sacerdote, a iconolatria, porque está determinando que eu tenho uma virtude que Deus vai me ouvir mais do que a ela, porque eu tenho uma virtude que ela não tem. Sou melhor do que ela. A outra, ela está simplesmente, vamos traduzir aqui sem a sublimação. Pastor, como eu sou um vagabundo da fé, como eu sou um relaxado, um descuidado, um relapso, eu prefiro crer que você é mais santo, está mais perto de Deus, para você ter o trabalho que eu não quero ter. Hã? Então, a gente vê muito disso, mas não é só nesse sentido, né? É no sentido de que, irmãos, eu quero contar uma bênção. Ontem, e estava enfermo e eu orei e foi curado. Eu jejuei, Deus ouviu minha oração. Claro que Deus ouviu, mas não foi porque jejuou e nem foi porque orou. Hã? Exatamente, são os nossos adjutórios, todos eles. Eu preciso ajudar a graça, porque é fácil demais, sabe? Me incomoda saber que eu não tenho um pouco de participação nisso. Sereis iguais a Deus, sereis iguais a Deus. É a proposta de Satanás. A graça, ela passa por cima de quem você é. A graça não é algo que acontece em você. Não pede uma perfeição. Não, e não acontece em você. Você só experimenta os efeitos dela. Você é subproduto do que aconteceu dentro de Deus. A graça é algo que acontece em Deus. Eu de mim mesmo os amarei. A causa está dentro dele. Está mudado em mim o meu coração, ele disse em Oséias 11:8. Algo aconteceu lá dentro de Deus. E por causa do que aconteceu dentro de Deus, as minhas compaixões a uma se acendem. Oséias 11:8. Por causa disso, eu estou passando por cima de tudo que você é, e te cobrindo e te abençoando. Só que tem um detalhe aqui, eu tenho que condenar você, então eu vou quebrar um galho.
eu vou pegar toda a ira que você merece e jogar sobre alguém que pode suportar. Meu filho, você aceita que eu faça isso? Quer isso aí? Toma, é seu. Você não precisa fazer mais nada. Deixa que ele fez. Crê nisso. Fica com isso. Isso é a graça. É isso, ela agride, certo? Ela me bota como mendigo da fé e eu não aceito isso, eu sou muito digno. Já pensou? Eu tenho que aceitar esmola de Deus desse jeito? É mais ou menos isso. Aliás, essa é a palavra que eu ouvi, li aí um teólogo escrevendo há pouco tempo, já escreveu há muito tempo, eu li há pouco tempo. Achei muito bonito ele dizendo isso. O problema do homem é que ele não aceita ser mendigo de Deus. Receber sem ter dado nada em troca. Receber sem ter nenhum mérito. E o receber o desmerece. Então ele quer ajudar. Aí ele cria a ajuda da graça, que é o pelagianismo que estabeleceu a Igreja Católica. Porque ele acha que ele pode produzir alguma coisa boa por ele mesmo. Não. Ele pode produzir alguma coisa boa por ele mesmo, mas é a teologia da Igreja Católica. Então não tem desculpa para os crentes que pegam carona nisso, né? Então o homem acha que pode produzir alguma coisa boa por si mesmo e que ainda vai convencer Deus de que a coisa é boa. Isso vale para tudo, gente. Isso vale inclusive para a questão de contribuições. Porque é uma outra forma, a maneira como isso é manipulado na cabeça dos crentes é uma outra forma de você induzir o crente de que Deus o abençoa vinculado àquilo que ele faz, ou aquilo que ele... É tremendo. Aí você tira a expressão de adoração do contribuir, de sacrifício, de voluntariedade. É a sinceridade dele, não é nem a fé dele, nem é a sinceridade dele, é a fidelidade de Deus aos movimentos que ele está fazendo. Certo? Porque a Bíblia não diz isso, dá e dá-se-vos-á, essa é a parte de Deus. Ele não botou nada no meio do caminho. Ele apenas diz, dá e dá-se-vos-á. Então, não é pelo fato de que vinculou a carnê, vinculou aquela forma de dar que Deus respondeu. Só porque deu. Então, aí a graça foi para as cucuias. Como é que você vai agora convencer esse homem de que se ele não fizer isso, que não foi uma resposta ao movimento dele? Por isso que eu costumo dizer que a igreja estabeleceu muitas coisas entre nós e Cristo, certo? Entre nós e Jesus, a igreja botou muitas coisas e muita gente. Isso, aí continua. Isso é muito triste.